Eu vou passar então agora para a nossa palestrante Sara Vivacqua, advogada do Reino Unido, que vai nos presentear aqui com a palestra, né, Sara, sobre a expansão jurisdicional dos Estados Unidos na questão da Lava Jato. É isso? Então, isso Sara, mesmo. por favor, a palavra é sua. Muito obrigado e boa palestra. Primeiro, eu queria dizer que, para mim, esse é um momento de vindicação íntima, tá aqui. Claro, principalmente pelos meus interlocutores, que são pessoas que têm uma grande relevância no direito brasileiro. Eu sou uma mera advogada aqui. Eu não estou nesse escalão. Mas porque eu lembro que em 2016, quando começou o processo contra a Dilma, eu liguei para algumas pessoas da minha família e falei: aqui em Londres está cheio de processo do DOJ, Department of Justice, dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que tem alguma coisa nisso. E aí eu tive meu pai desligando meu telefone na minha cara, que eu estava virando conspiracionista. Outras pessoas me falaram: calma, Sara, você não sabe. Eu falei: eu tenho certeza, eu vejo o processo o dia inteiro aqui, do Departamento de Justiça americano, atrás de indústria-chave do mundo inteiro. Eu tenho certeza que deve estar nesse da Petrobras também. E liguei para várias pessoas. Até que um dia eu vi no meu WhatsApp um vídeo do Requião falando isso, saí bombardeando o vídeo para todo mundo. Eu avisei, ninguém estava nem aí. Mas então, para mim, hoje, é um momento de vindicação íntima. Porque quando você é sozinho com a justiça, é muito angustiante. E quando você se encontra os seus pares, e quando a verdade aparece, eu acho que é um momento sublime para um advogado. É um momento sublime para um ser humano, mas para um advogado mais ainda, porque a gente transformou isso um pouco no nosso sentido da nossa existência. E eu estava lendo, por acaso, o livro do Lula aqui, A Verdade Vencerá, e tem uma parte tão bonita do Fernando Veríssimo, que eu acho que é um paralelo e impressionante como o que o Pedro falou e o Cacai falou, as nossas falas todas se complementando de alguma forma e orbitando e coincidindo as órbitas. O Luiz Fernando Veríssimo, ele fala: não se constrói o país mais desigual do mundo em pouco tempo. Foi um longo processo, que começou com o primeiro nativo sendo espoliado pelo primeiro português na nossa cena inaugural e continua até hoje. Mais de 500 anos de submissão, de uma maioria a castas dominantes e fechadas, primeira dos nossos colonizadores, depois de uma oligarquia nacional empenhada em se manter fechada e dominante. Eu senti que a Lava Jato era um projeto político de privatização da justiça. O Pedro citou o Wittgenstein, que eu não li, mas essa ideia de privatizar o sentido das palavras. A Lava Jato privatizou a justiça para mãos de oportunistas. Mas ainda assim, eu acho que a Lava Jato pode ser extinta. Moro e Dallagnol, os procuradores, eles podem enfrentar uma responsabilização administrativa, criminal, reputacional. Mas eu acho que as questões fundamentais e estruturantes da Lava Jato, elas perpetuam. E elas precisam ser trazidas à luz e pelos juristas e compreendidas por todos. Porque a Lava Jato, apesar de ser uma empreitada oportunista por oportunistas, ela dependeu de uma conjunção de fatores e, na minha opinião, ela não pode ser entendida como acidental. E o que eu vou falar hoje é um dos aspectos do lawfare. Ele não é necessariamente o lawfare, mas ele vai de mão dada, que é uma expansão jurisdicional da jurisdição americana e britânica, que em outros países que se colocam competentes para julgar, para perseguir e falir complexos industriais, perseguir politicamente pessoas nos países, influenciar de acordo com os seus interesses a geopolítica, através do direito local. Os braços invisíveis do Estado julgando. Isso tem formas sutis, pode ser um contrato de arbitragem que desloca a jurisdição aqui para Londres, como pode ser as próprias leis que foram forjadas ao longo dos últimos anos para poder puxar essa jurisdição. Então, o lawfare, ele tem uma forma de interferência externa na soberania nacional
E esse é um aspecto do lawfare, dessa expansão jurisdicional. E eu vou falar sobre esses dois temas, dessa expansão, como elas interferem na jurisdição, e do que eu chamo, não academicamente, de excepcionalidade, que eu acho que é o que o Pedro está falando, para criar restrições permanentes em casos excepcionais que vão afetar e invadir o direito de todos. Então, hoje, para falar dessa expansão, eu desenterrei um caso de 2002, que é o caso Klimt. O pintor alemão, Gustavo Klimt, em 1900, um magnata tcheco comissiona ele para pintar o retrato da mulher dele, Adele Bloch-Bauer, que é aquele retrato da mulher de ouro, aquele famoso do Klimt. E ele fez 3 obras de arte para Adele Bloch-Bauer, só que com a invasão nazista na Áustria, antes, a Adele deixa essa pintura no testamento para a galeria austríaca, mas os nazistas expoliam isso e levam e ficam consigo com essas pinturas. Mais tarde, a galeria da Áustria recupera essas culturas, as pinturas, mas o marido da Adele tinha deixado para uns sobrinhos, e começa um litígio entre o Estado da Áustria e essas pessoas que foram expoliadas, uma disputa de qual testamento que ia validar. O que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. Tem a ver. Porque o que você teve aqui foi uma briga em agosto de 2002, essa família, Altmann, ela entrou com um processo contra a República da Áustria. Ou seja, a República da Áustria estava sendo julgada nos Estados Unidos por ter lançado um livro onde essa pintura aparecia e por ter publicizado o livro, nem tanto pelo funcionar como uma galeria austríaca nos Estados Unidos, mas o fato de que essa obra de arte do Klimt, que pertence à humanidade, ela seria os dividendos desse livro teriam que ser do direito das pessoas que uma vez tinham direito ao quadro. Então, o que se concluiu nesse julgamento, e eles foram o seguinte: criou-se uma lei nos Estados Unidos há mais tempo, que é o Foreign Sovereign Immunity Act, que é uma lei que ela seria uma exceção sobre a jurisdição de um Estado. E ela tiraria essa imunidade da Áustria, inclusive ela foi aplicada retrospectivamente em muitos casos. E eles declaram no julgamento de que a galeria austríaca está envolvida em atividades comerciais nos Estados Unidos. Eu vou até ler uma parte do que o juiz concluiu. O requerente argumenta que a galeria austríaca desenvolve uma atividade comercial nos Estados Unidos através da autoria, edição e publicação nos Estados Unidos do livro titulado A Mulher de Klimt, com um guia em língua inglesa, e é a foto dela. Então, isso serviu para dizer que a Áustria deveria perdas e danos a esse pessoal. É aberrador esse caso, de como os Estados Unidos puxa a jurisdição para si, mas isso só foi aumentando, né? Ele criou uma exceção para a soberania da Áustria, mas depois nós tivemos vários atos que foram restringindo o direito das pessoas. O que foi esse caso da Áustria? Eles pegaram um caso icônico de judeus que tinham sido espoliados pelo Terceiro Reich, e a partir daí criaram uma comoção popular para que pudessem expandir o escopo de uma lei que já existia. E isso é muito comum. Você vê, por exemplo, quando se instalou o Patriotic Act nos Estados Unidos, a vigilância em massa, porque pode ter terroristas em volta de nós. Então, isso é um elemento que o Pedro chamou eu acho, de autoritarismo líquido, e que eu vejo ele muito comum no lawfare e muito comum no elemento da expansão extraterritorial das leis internacionais. Tem outro caso espetacular, vocês devem ter lembrado daquele caso de um acidente, de um atentado que houve em São Bernardino, na Califórnia,
onde o FBI e a Apple, elas discutiram de quem teria, se o fabricante teria que fabricante celular disponibilizar um software para encriptar dados para perseguir criminalmente pessoas. E a Apple resistiu isso, que esses dados encriptados, que eles jamais fariam isso. E, claro, tinha uma comoção popular muito grande contra a Apple, porque esse ataque matou 400 pessoas e deixou 22 feridas. Então, a Apple objeta a criação desse software, mas 5 anos depois, passa a vender serviços ao FBI para perseguição criminal de pessoas envolvidas nos incidentes do Black Lives Matter e pelo George Floyd. Nós sabemos também que o muro que o Trump construiu é para bobo ver, porque o verdadeiro muro é o Smart Wall, o muro inteligente que ele criou com as agências de tecnologias que foram contratadas pelas agências imigratórias americanas para vigilar toda a parte das fronteiras americanas, a despeito dos direitos. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos esses casos, dando aos Estados Unidos um escopo de vigilância do mundo, de vigilância em massa do mundo ou dos cidadãos americanos de uma maneira sem precedente, nós tivemos um buraco regulatório, porque essas redes tecnológicas hoje não são reguladas. E eu acho que o lawfare se apoia nesse elemento também, nesse elemento de criar um caso excepcional e justificar a quebra de direitos fundamentais, que é o que o Pedro falou. Veja a prisão do Lula, veja a prisão do Assange. Nós pegamos casos espetaculares, usamos a imprensa e vamos ali destruir a soberania nacional, destruindo o sistema de justiça, e o sistema de justiça se destrói quando se destrói os direitos das pessoas. É por aí que começa o sistema a corroer. Então, o caso Klimt é uma ilustração de muitas que eu trouxe. E nós sabemos, por exemplo, que o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Ministério Público Americano, o órgão persecutório, ele já, de 1999, já estava de olho na Lava Jato, até 2011. Ele consegue pôr a mão em 2014 e começa a investigar a Petrobras. E porque nós sabemos que, no caso aqui, eu só queria falar uma coisa aqui. No caso, a Inglaterra também, em 2010, começou a lançar uma lei muito parecida às leis americanas, que garante com que você possa fazer investigações criminais em outros países, o FCPA. No caso inglês ainda é pior, eles criaram o Anti-Bribery and Corruption Act, uma lei contra suborno, e essa lei contra o suborno, ela é até mais abrangente do que a lei americana, porque ela não só criminalizava quem subornava, mas quem recebia suborno, e recebia suborno de agentes estrangeiros, de outros países, ou seja, através dessa visão de que se um agente brasileiro for subornado por um agente inglês em algum território do mundo, eles têm o poder de investigar, de punir e de ganhar milhões com isso. Porque muitos do o dinheiro que é recuperado nessas transações vão direto para o SFO, Serious Fraud Office, e para o DOJ. A Lava Jato e outras não são ressarcidas. Então, é muito estranho que a Inglaterra e os Estados Unidos possam investigar uma empresa brasileira soberana. É uma empresa brasileira que tem a ver com as questões mais importantes de soberania de um Estado, que é petróleo. No direito alemão, nós temos que os serviços básicos do cidadão, que eles chamam de Daseinvorsorge, que são os serviços de existência, o Estado não pode transferi-los. Então, eu até queria jogar aqui essa futura discussão. Será que essas empresas que são fundamentais para a soberania, não apenas para a existência das pessoas, não deveriam ganhar um status constitucional? Não deveriam ser protegidas? Será que nós não precisaríamos de leis, não apenas que veja os direitos individuais, mas também que veja o direito de existir de um Estado, de uma soberania? Então, isso eu não tenho a resposta. Eu estou jogando aqui. E
O Foreign Corrupt Practice Act dos Estados Unidos, que é de 77, ele tem um escopo onde ele criminaliza o suborno de agentes americanos, mas, como eu falei, não só de agências públicas, de companhias públicas, de diretores, dos shareholders, dos contratados. Em 98, essa lei foi alterada para expandir o escopo e começou a ser aplicada também em empresas estrangeiras e todos os seus agentes intermediários. Ou seja, nós temos os Estados Unidos como grande caçador de marajás e corruptos do mundo, prendendo, investigando, arrepio da soberania nacional, das empresas, das pessoas. Hoje, tem um caso que extrapola e afirma a jurisdição mundial dos Estados Unidos de uma maneira sem precedentes. Em 2019, o Departamento de Justiça norte-americano solicita formalmente que o Reino Unido prenda Julian Assange e extradite ele aos Estados Unidos, acusando ele de cometer espionagem contra o governo americano, por ter vazado materiais, que são os cabos diplomáticos, os dossiês dos detentos de Guantánamo Bay, as regras de combate do Iraque e os registros de guerra da guerra do Iraque. Todos mostrando crimes de guerra, não atos de guerra, crimes de guerra. Agora, veja bem, Assange não é cidadão americano, ele nunca publicou em solo americano, o Wikileaks nunca esteve em solo americano. Assange nunca trabalhou para um governo americano assinando algum compromisso de confidencialidade dessa informação, que poderia configurar uma quebra de sigilo e uma espionagem, que é o que eles estão falando, como foi o caso do Daniel Ellsberg, um dos papéis do Pentágono. Ele é simplesmente um jornalista australiano que trabalha na Europa e recebe a fonte de documentos americanos. E nós temos hoje os Estados Unidos redefinindo a liberdade de expressão e como grande editor do mundo. Os Estados Unidos vai editar o que os jornalistas podem ou não podem revelar, se os jornalistas têm direito ao sigilo da fonte ou não, a revelia de todos os tratados internacionais, a revelia do Tratado dos Direitos Humanos, e vetando o direito de que sejam publicadas informações 100% verídicas e de interesse público. Nós temos a liberdade de expressão no mundo sendo redefinida pelo expansionismo jurídico dos Estados Unidos. Nós temos uma criminalização do jornalismo, nós temos a legitimação da tortura como política de Estado. Porque quando sai nos leaks do Assange de que a tortura não era um elemento acidental, mas uma política de Estado praticada por agentes americanos, é para isso que a extradição dele serve para encobrir. Então, nós estaríamos legalizando a tortura, de certo modo. É esse o próximo passo. E onde nós chegamos? As leis de segurança nacional de um país se aplicariam a um cidadão estrangeiro em terra estrangeira. É esse o precedente que o caso Assange abre. Então, o que nós temos hoje, o que nós temos na Lava Jato, ela faz parte de um projeto, infelizmente, maior que o Moro e o Dallagnol. Claro que são os nossos colonialistas que estão se juntando aos outros colonialistas. Mas, de certa forma, nós temos um âmbito internacional aqui, onde o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, promotoria deles, é um agente de implosão das soberanias nacionais. E ele tem o lawfare como elemento indispensável. Ele não teria como operar sem o lawfare. E é uma forma eficiente de interferir no direito nacional dos outros países e é um projeto autoritário, colonialista, sob o manto da justiça. Eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui. Leandro, escreve aí para mim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para mim, hoje é um momento de vindicação, porque, estando aqui na Inglaterra e vendo o que eles fazem através do direito deles com o mundo, e não poder se comunicar, não poder me explicar, hoje eu consigo me explicar. E acho que até para isso o Lula serviu, para desnudar
essa palavra lawfare que a gente não conhecia. Ele ampliou nosso vocabulário, ele ampliou a nossa consciência dos problemas. Para mim, o caso do Lula veio para me abrir a cabeça, porque eu era uma operadora do direito, de certa forma. E hoje eu acho que eu estou mais próxima de uma operadora da justiça. Ganhou um novo sentido o que eu faço, o que eu vejo, e acho que é esse o convite que a gente faz às pessoas que não são juristas também. Ter a noção dessa dimensão internacional, que às vezes ela é realmente sufocante, ver tudo isso, mas eu acho que a gente começou a falar sobre isso. Então, a solução está a caminho. Nós precisamos fortalecer o mundo multipolar, nós precisamos favorecer as colaborações e não internacionais, e não o nacionalismo, de certa forma, aquele nacionalismo vazio. A gente precisa pensar na formação humanística das pessoas, que serve como uma vacina, uma imunidade para as pessoas não serem absolvidas por esses elementos de colonização cultural dos corações e das mentes. E nós precisamos pensar em leis de soberania nacional, e não apenas de direitos constitucionais. E uma reforma no judiciário brasileiro, sem dúvida. Nós precisamos nos entender soberanos. Eu acho que o Brasil precisa se entender soberano e atuar como soberano. E ser soberano. Porque aí uma lava-jato dessa teria uma morte súbita. Não causaria o mal que causou. Então é isso. Era isso que eu queria dizer. E agradeço muito poder estar aqui com vocês, meus queridos mentores. Muito obrigado, Sara Vivaco. Muito bem. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela sua palestra, pela sua presença.